Capítulo 9. Amor transbordante. O amor ao próximo implica naturalmente a existência do amor a Deus, e o amor a Deus implica naturalmente o amor ao próximo. Charles Finney. Muitos anos atrás, durante um seminário que eu ministrava em certa igreja, um irmão me pediu a chave do meu carro. Ele disse que gostaria de guardar no porta-malas algo que havia trazido para abençoar-me. Logo depois da ministração, ao voltar à casa em que estava hospedado, descobri que eu mesmo não havia ganhado nada, mas sim meus filhos. A grande sacola que encontrei no carro continha 2 presentes, marcados com o nome de meus filhos, Israel e Lissa. Eram brinquedos especiais e, obviamente, eles ficaram muito felizes em ganhá-los. Penso, porém, que eu fiquei tão feliz quanto eles, talvez até mais. A maneira com que alguém trata meus filhos também revela o que a pessoa sente por mim. Ao abençoar minha família, que é o que Deus me deu de mais precioso, aquele irmão demonstrou seu respeito por mim. Quando mostrou consideração ao que eu mais amo, eu percebi quanto ele considerava também a mim. Fato é que se alguém almeja ganhar a simpatia de um pai, precisa tratar bem seus filhos. Por outro lado, se quiser a antipatia, basta maltratá-los. Certamente a obterá. Podemos afirmar que funciona de modo semelhante com Deus. Há uma relação entre o amor que manifestamos por Ele e o amor que devemos manifestar por seus filhos, nossos irmãos na família da fé. Ao apresentar amor pelos filhos de Deus, comprovamos amor a Ele. Entretanto, quando não respeitamos os filhos, desrespeitamos o Pai. Logo, o amor que nutrimos pelo Senhor deve transbordar e tocar a vida de nossos irmãos em Cristo. Esse amor é uma decisão e não um sentimento. Não devemos esperar sentir a vontade de amar, o que pode nunca acontecer. Devemos decidir fazê-lo. Como declarou John Stott, o amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas servo de nossa vontade. Segundo mandamento. Certa vez, Jesus foi indagado sobre qual seria o principal mandamento. Ao responder, ele atrelou a um segundo mandamento, sem o qual o primeiro não poderia ser plenamente compreendido. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 28 a 31. O mesmo Deus que ordenou que o amássemos, também ordenou que amássemos o próximo. Se não obedecemos a uma ordem, desobedecemos às duas. No Antigo Testamento, esses 2 mandamentos destacavam-se dos demais. No Novo Testamento, Jesus foi enfático ao declarar um novo mandamento. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. João 13, 34 e 35. Vale ressaltar que o novo mandamento não anula os demais, presentes na antiga aliança. Pelo contrário, ele os cumpre. Foi o que Paulo ensinou aos romanos. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. A Bíblia sustenta que é impossível amar a Deus se não amarmos o próximo. Watchman Nee, em Lições para o Viver Cristão, declara que o amor para com Deus e o amor uns para com os outros não podem ser separados.
Compartilhei no capítulo 2 deste livro que quem ama ao Senhor também ama o que ele ama. Isso significa que quem ama a Jesus deve importar-se com as pessoas com as quais ele se importa. Em cada uma das situações em que Pedro afirmou seu amor por Jesus, em resposta, o Senhor pediu que o apóstolo cuidasse de suas ovelhas. Conclui-se que o amor que nutrimos a Deus em nosso íntimo também precisa transbordar de nós para as pessoas. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. É bom ressaltar que as manifestações desse amor não implica apenas evangelizar ou dispensar pastoreio, mas oferecer cuidado prático em questões naturais. Observe como o apóstolo João falou sobre esse princípio. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. 1 João 3, 16 a 18. Deus não pede apenas que o amemos, mas que da mesma forma também amemos uns aos outros. Toda a nossa declaração de amor a Ele perde o valor se não manifestamos amor pelos demais filhos dele. Nosso amor ao Senhor não é válido se não atingir a vida de quem nos cerca. Duane Roberts, em Uma Coisa, comenta: o amor é o fundamento necessário para cumprirmos o primeiro mandamento, seguido de perto pelo segundo mandamento. Nós somente podemos amar a Deus se entendermos o seu amor por nós, e somente podemos amar uns aos outros se primeiramente entendermos o seu amor por eles. O transbordar natural de um coração que tocou em Deus é amar o seu próximo como a si mesmo. Quando você ama a Deus, Ele lhe dá compaixão e sensibilidade para com o seu próximo, a sua família, o seu cônjuge, os seus amigos, os seus inimigos, os perdidos, por todos, na verdade. Para os que tocaram este Deus de amor, o amor deles se torna maduro e aperfeiçoado. O amor que declaramos a Deus deve fazer coro com nossas palavras e atitudes para com os outros. De acordo com as Escrituras Sagradas, somente pode amar genuinamente a Deus a pessoa que também ama a seu irmão. Não podemos excluir ou ignorar essa parte da Bíblia. Se nosso coração estiver fechado às pessoas, também estará fechado ao Senhor. E isso é muito sério. Observe o que João, o apóstolo do amor, declarou. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. 1 João 4, 20 e 21. Revelando Deus. Deus é amor. Ele não apenas nos ama, Ele é o próprio amor. Isso significa que quando amamos qualquer pessoa, Ele se revela ao mundo por meio de nós. Observe o que João, pelo Espírito Santo, afirmou. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. 1 João 4, 10 a 12. O texto sagrado diz que ninguém jamais viu Deus. Apesar dos relatos bíblicos de algumas poucas manifestações divinas, denominadas na teologia como teofanias, aparições limitadas de Deus,
ninguém jamais o viu em sua plena revelação. Esse Deus que não pode ser visto pelo homem, Êxodo 33, 20, no entanto, decidiu revelar-se de outra forma, quando um filho dele ama. Deus se mostra por meio de nós quando amamos. O que não poderia ser visto torna-se visível, manifesto, revelado. Que verdade poderosa! Quando andamos em amor, mostramos o Deus invisível ao mundo. Por outro lado, quando não amamos, não somente desobedecemos a um mandamento específico da palavra de Deus, mas também atrapalhamos o propósito divino de revelar-se aos homens por meio de nossa vida. O Senhor Jesus, em sua oração sacerdotal, afirmou que se os discípulos fossem um, o mundo creria que Deus o havia enviado. Ou seja, aquilo que as pessoas veem em nós pode afetar a maneira pela qual verão Deus. E esta é mais uma das razões para andarmos em amor. Ele será revelado. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Grifos do autor. João 17, 20 a 23. Padrão de amor. Às vezes interpretamos erroneamente o que a Bíblia ensina. Amar o próximo não é apenas ajudar alguém ocasionalmente, quando há grande necessidade. É algo que devemos fazer sempre, a todos os que nos rodeiam, e não tem a ver apenas com necessidades. Então, qual é o padrão de amor que devemos transbordar sobre outras pessoas? Já vimos que depois de ter sido questionado por um escriba a respeito de qual seria o principal de todos os mandamentos, Jesus acrescentou um segundo mandamento, conectando-o ao primeiro. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Grifos do autor. Marcos 12, 31. Quando deu a conhecer o segundo mandamento, Jesus já explicou como cumpri-lo. Ele não só disse para amar o próximo, mas enfatizou que tipo de amor deveria ser ofertado, como a ti mesmo. O amor a oferecer deve ser exatamente o mesmo que gostaríamos de receber. Paulo ensinou esse princípio aos Efésios ao abordar a relação entre marido e mulher. Ele falou que o marido deveria cuidar de sua esposa, assim como faz com seu próprio corpo. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Grifos do autor. Efésios 5, 28 a 30. Deus quer que ofereçamos aquilo que gostaríamos de receber, e não menos que isso. Essa é a regra de ouro. Cristo estendeu a fórmula a todas as áreas. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Mateus 7, 1 e 2. Quem dá julgamento receberá julgamento. Quem mede as pessoas será medido na mesma proporção com que mediu. Não há mistérios na interpretação do princípio. Ele é claro e objetivo. Foi falando dessas coisas que o Mestre ensinou a lei de dar e receber. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante
será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Lucas 6, 37 e 38. Quem condena recebe condenação, quem perdoa recebe perdão. Quem dá recebe dádivas de volta. É assim que funciona. É interessante que Jesus resumiu a lei e os profetas a esse conceito de dar e receber, o que se aplica não somente ao amor em si, mas ao padrão de amor a ser ofertado ao próximo, na mesma intensidade que gostaríamos de ser amados. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, 12. O que eu quero que os outros façam a mim é exatamente aquilo que eu devo fazer aos outros. Isso posto, vamos ampliar a compreensão. A medida de amor que eu entrego a Deus quando amo seus filhos é a mesma medida a qual me qualifico como receptor, para receber de volta dele também mediante pessoas. O mesmo amor. Durante muito tempo, eu separei os dois grandes mandamentos como se fossem distintos entre si. Embora possuam alvos diferentes, Deus e o próximo, descobri que ambos, na verdade, são um único tipo de amor. Isso porque o amor que devemos expressar às pessoas é simplesmente uma extensão de nosso amor a Deus. O amor direcionado a Deus transborda e atinge o próximo, de modo que trata-se do mesmo amor. Há vários textos bíblicos que demonstram que ao fazer alguma coisa pelas pessoas, fazemos ao Senhor. É por isso que não é errado dizer que ao amar as pessoas, também amamos ao Senhor. Devemos fazer transbordar nosso amor ao Senhor para atingir aqueles que são amados por Deus, independentemente de serem cristãos ou não. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Provérbios 19, 17. Esse texto bíblico revela que quem faz alguma coisa pelo pobre está fazendo para o próprio Deus. Além disso, haverá recompensa da parte do Senhor para o que ajudou, como se tivesse feito diretamente a Deus. Veja como Jesus aborda esse aspecto da vida cristã quando explica o julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Grifos do autor. Mateus 25, 31 a 40. Se você ama ao Senhor, mas tem dificuldades para amar as pessoas, basta você entender ou lançar-se em um exercício de imaginação, que ao vestir ou visitar alguém, você estará vestindo ou visitando Cristo. Ao alimentar ou acolher alguém, você estará alimentando ou acolhendo Cristo. Fomos chamados a amar ao Senhor Jesus e a transbordar esse mesmo amor que nutrimos por Ele sobre outros seres humanos. Não são dois tipos de amor.
Trata-se do mesmo amor sendo liberado em duas direções. Não há como separar. Se não conseguimos amar as pessoas, a razão está na fonte. Também não amamos a Deus como deveríamos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Grifos do autor. 1 João 5, 1 e 2. O que João está dizendo é o seguinte: todo aquele que ama a Deus, que foi quem o gerou, também ama ao que dele é nascido, ou seja, os filhos de Deus. Mais que isso, o apóstolo está relacionando diretamente o amor aos filhos de Deus ao amor a Deus. Aquele é demonstrado por este. Em outras palavras, o amor que entregamos ao Senhor também deve atingir nossos irmãos, o mesmo amor. Não faz sentido ter um e não o outro. Se um falha, provavelmente também há defeito no outro. Outro trecho bíblico explica como amar ao próximo é indissociável de estar em Deus. Veja, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1, 5. Deus é luz. Quem está reconciliado com ele anda na luz. Quem o ama anda na luz. Por outro lado, quem está separado dele encontra-se em trevas. Há, entretanto, uma maneira de comprovar essa ligação com Deus: quando amamos ou não uns aos outros. O amor ao próximo confirma se estamos nele e, portanto, se vivemos na luz. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. 1 João 2, 9 e 10. Precisamos fazer transbordar nosso amor ao Senhor sobre nossos irmãos, senão caímos no erro que já discutimos. Ao descumprir uma coisa, desobedecemos em todas. O que nos enche deve extravasar e tocar outras pessoas. Encare com a seriedade devida. Isso não é uma opção, e sim um mandamento de Deus. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Grifos do autor. 1 João 4, 21. Porque o amo aos que ele ama. Que o Senhor nos ajude a crescer em amor para com ele e como extensão para com toda a sua família.